Quando começou as missões transculturais? A chamada de Abraão tem alguma coisa a ver com a obra missionária? A mudança do nome de Abraão tem alguma coisa a ver com missões? Então são assuntos como esse que nós iremos estudar no nosso canal aqui hoje. E eu quero convidar você para dar um joinha, se inscrever e ativar o sininho para receber aí também, né, as notificações e ser informado toda vez que um conteúdo chegar aqui no nosso canal. Esse é um canal dedicado a ensinar a palavra de Deus, a ministrar a palavra do Senhor, né, de forma atualizada, de forma contextualizada, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Então, se você puder, deixa o seu comentário. Se você puder também, compartilha com mais pessoas aí, copia o link, coloca num grupo que você faz parte aí, para que mais pessoas possam ser edificadas através aqui do nosso canal, tá bom? A sua inscrição é importante, a sua participação também, dando a sua opinião, e juntos nós vamos aprender a palavra do Senhor. Hoje é a nossa segunda aula, e a nossa segunda aula está com o tema Missões Transculturais e a sua origem na natureza divina. E é sobre esse tema que nós queremos estudar hoje e convidar você a mergulhar com a gente, porque essa aula está maravilhosa, tá bom? O objetivo da nossa lição hoje é tentar explicar para você essa natureza missionária de Deus, né? Essa vontade de Deus de tornar o seu amor conhecido para os homens, né? De revelar para os homens o seu plano de resgate, de redenção do homem que está caído e afastado da sua presença. O segundo objetivo também é enfatizar esse amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Tudo que move o projeto de redenção, de resgate, né, de recuperação do homem é o amor de Deus. E por último, nós queremos estabelecer essa visão bíblica transcultural da missão. Esse propósito que vai além das fronteiras, além de uma língua, de um idioma, né, de uma etnia. Então é esse o nosso objetivo na aula de hoje. A nossa aula está dividida em 3 pontos, e é bom que você sempre se atente a isso, para que você possa explicar corretamente aos seus alunos. Então nós temos aí o primeiro ponto, a natureza missionária de Deus. Segundo, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. E terceiro, uma visão bíblica do caráter transcultural de Deus. Vamos à nossa introdução, para que você possa compreender qual o tema que nós queremos tratar e como ele vai falar com você no dia de hoje. A nível de introdução, é bom que você entenda o significado da palavra transcultural. A palavra transcultural, ela traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Quando você sai de sua civilização, de sua etnia, né, ali de sua cultura, para inserir o evangelho em uma outra cultura, você já está começando a fazer uma missão transcultural. Veja que hoje a ideia de missão transcultural é muito aquela ideia de quem sai do Brasil para ir a outro país, né? Quem vai a outro país, a outro continente, como o cara vai para a África, né? Vai lá para Portugal, o cara vai aqui para a Colômbia, para a Argentina. Então ele tem a ideia de que essa é a missão transcultural. A missão transcultural é quando você prega o evangelho para uma outra cultura, uma outra etnia, né? A palavra etnia lá, como nós estudamos na aula passada, ela não define, ela não traz a ideia de uma nação, mas de uma cultura. Por exemplo, só para você ter ideia, no mundo existe 24 mil etnias, mas não existe 24 mil países. Só em sair, por exemplo, pregar para os índios, né, para os ciganos, já é uma cultura diferente, já se torna uma missão transcultural. Às vezes dentro do mesmo estado, dentro do mesmo país. Deu para você entender aí? Então, vamos lá. Ainda a nível de introdução, nesta lição nós veremos que Deus escolheu uma família. E que família foi essa? A família de Abraão, para por meio dela alcançar todas as famílias da terra. Então começa lá em Abraão, esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, e depois vem finalmente na pessoa de Jesus e através da igreja. Veja que Deus vai escolhendo povos, grupos de pessoas, né, e foi formando a base
até que revelou o seu Filho, para que assim toda a humanidade pudesse ser abençoado através, né, dessa palavra, desse evangelho que chegou a todos nós. Então vamos ao nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto fala sobre a natureza missionária de Deus. E como é que essa natureza de Deus foi revelada a nós? Como é que ela se revelou? Ela se revelou através do chamado de Abraão. Deus deu uma ordem para um homem, né, uma promessa para ele, em Gênesis capítulo 12, e pediu para que ele saísse do meio da sua parentela, do meio do seu povo, e fosse para uma terra que ele iria lhe mostrar ainda, iria lhe revelar. E a Bíblia diz que o Senhor fez a promessa dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que Deus não está dizendo em ti serão benditas apenas a sua família, os seus descendentes. Aqui já está uma promessa de uma visão de não alcançar apenas a nação israelita, mas de alcançar toda a humanidade. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. A gente sabe que a nação de Israel por muito tempo viveu de forma orgulhosa, não conseguindo compreender esse propósito de que Deus queria salvar o mundo através deles. Ficaram a princípio ali retendo a salvação, retendo, né, esse Deus apenas sendo um Deus exclusividade deles, onde não conseguia compartilhar essa fé com os outros povos, com as outras nações. Mas a promessa que Deus deu a Abraão já dizia tudo: em ti serão benditas todas as nações da terra. Veja que o apóstolo Paulo escreve que essa bênção se refere ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus, o descendente legítimo de Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 8 e também o verso 16, quando Paulo já faz aquela comparação entre também Agar e Sara, que tiveram ali, né, tanto Ismael como Isaac, já mostrando através daquela comparação que essa bênção seria alcançar todas as pessoas. Então, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro, para que todo aquele que pudesse crer no nome do seu filho pudesse ser alcançado. Mas, infelizmente, Abraão, talvez, né, a sua descendência, não conseguiu compreender, ter essa visão de que Deus queria abençoar toda a humanidade, abençoar todos os homens por meio da família de Abraão. Mais tarde, somente agora através da igreja, é que esse plano tem sido revelado cada vez mais, que era um projeto de Deus lá desde o Antigo Testamento. E é bom que você entenda que nós teremos uma próxima aula falando sobre essa missão no Antigo Testamento, depois a missão no Novo Testamento. Então, aqui a gente vai dar só um pouco, né, aprofundar um pouco, para que depois você compreenda mais sobre essa natureza missionária de Deus. O nosso segundo subponto vai falar sobre a missão como atividade de Deus no mundo. Isso aqui revela a natureza missionária de Deus. Deus trocou o nome de Abraão, né, de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar sua aliança que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Veja que quando Deus trocou o nome dele, disse: olha, o seu nome não será mais Abrão, mas será Abraão, pai de muitos, pai de multidão. Então, deixando claro que a missão como Deus, né, queria ver, era uma atividade que ia envolver o mundo. Era algo que iria estar abrangindo toda a humanidade, todos os homens, em todos os lugares da face da terra. Deus, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias, agindo no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Então Deus sempre foi esse protagonista, esse patrocinador. Foi nem um nome famoso, nem um nome conhecido, né, um nome firmado que surgiu a grande ideia. O próprio Deus. Por isso podemos dizer que missão está no coração de Deus. A palavra missão, ela tem um significado, né, até na palavra apóstolo, que é aquele que é enviado. Aquele que é enviado para executar uma tarefa. Aquele que é enviado para cumprir um propósito, um chamado. E era isso que Abraão precisava cumprir. Era isso que Abraão precisava viver. Para que através de Abraão, todas as nações da face da terra pudessem ser edificadas. Então, que você possa compreender isso.
A missão como atividade de Deus no mundo, ela começa lá em Abraão, quando Deus já estava enviando ele para que ele pudesse também alcançar outras pessoas. Se nós voltarmos um pouquinho mais atrás, você já vai ver Noé, e isso na próxima aula nós vamos meditar um pouco mais sobre isso, aprofundar um pouco mais na vida de Noé. Você vai ver que Noé era um pregoeiro da justiça, alguém que fez uma arca, e ali já estava um plano de salvação, de resgate de muitos, né? Infelizmente, a Bíblia diz que Noé pregou para a sua geração do seu tempo, mas apenas a sua família deu crédito e entrou ali naquela arca. O nosso terceiro subponto fala sobre o nosso modelo missionário. O nosso modelo missionário não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos de pessoas como feitos notáveis. O nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária é demonstrada desde o Antigo Testamento, quando enviou Jonas, né, para pregar a Nínive, quando falou com Abraão que ele iria abençoar outros povos, e assim, através de cada profeta, de cada mensageiro, de cada mensagem que foi enviada para o seu povo. Deus sempre deu um meio, né? Criou um mecanismo para que a palavra dele chegasse a outras nações, a outros povos, como, por exemplo, através do próprio José, quando o nome de Deus foi glorificado ali no Egito, né? Assim também como em Babilônia, através daqueles jovens que estavam ali, não se curvaram à idolatria, foi uma forma também do mundo conhecer o nome de Deus. Então, o nosso modelo missionário, ele nasce em Deus. Então, por isso que a natureza missionária é de Deus. Deus é a natureza missionária. Deus é a razão, né, de nós fazermos missões. Ele ama o mundo e quer que esse amor seja conhecido de toda a humanidade e de todos os povos. Mas nós temos aqui um resumo desse primeiro ponto, dizendo a você que Deus é o modelo missionário da igreja, que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alencar todas as famílias da terra. Então, é um projeto de Deus, e esse modelo, né, que Deus fez em Abraão, através de uma família, alcançar todas as famílias da terra. Em ti serão benditas, né, serão benditas todas as nações, através de uma família, conseguir alcançar tantos povos como é a igreja hoje. Então, nós podemos acreditar que esse modelo dá certo, de Deus resgatar famílias e colocar famílias inteiras no projeto para que possa resgatar pessoas, né, do pecado, da iniquidade, da transgressão, para que possam ser salvas e abençoadas para a glória do nome do Senhor. Mas vamos ao nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto fala sobre o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Então, o amor de Deus é o fundamento, é a razão de toda a obra missionária. Não há outra razão, não há outra base, não há outro fundamento a não ser o amor de Deus. Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre nós vamos ver o amor de Deus no relacionamento com todos os homens. Deus se relacionando com o ser humano. Se não é o amor de Deus, não haveria Deus poupando, por exemplo, a família de Noé. Não haveria Deus poupando, por exemplo, o povo de Nínive. Poupando, por exemplo, ali Ló com a sua família, resgatando ali de Sodoma e Gomorra. Não haveria tantos atos de Deus enviando o prenúncio, né, da vinda do Cristo para que pudesse resgatar a humanidade. Então, o amor de Deus, ele é o fundamento da obra missionária. Contemplamos o amor de Deus por Israel num processo de renovação de alianças, né? Quantas vezes Israel pecou, errou, falhou, se dispersou do caminho, se afastou de Deus, mas Deus foi resgatando o seu povo e firmando uma aliança, dizendo: eu serei o seu Deus, né? Serei o Deus desse povo e vocês serão o meu povo, a minha nação. Então, o amor de Deus sempre se revelou desde o Antigo Testamento como base para a razão missionária. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado, conforme João 3, verso 16.
Porque Deus amou o mundo, amou a humanidade, amou os homens de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, no capítulo 1, verso de número 3, ele diz que a igreja ela foi eleita em Cristo antes da fundação do mundo. Então isso revela o amor de Deus. E esse Cristo, que é o projeto que foi anunciado durante todo o Antigo Testamento, ele é confirmado no Novo Testamento. Quando ele vem, ele ali desce, né, até a terra, ele é encarnado. E ali a Bíblia diz que ele nasce de uma virgem. E o seu nome é o Emanuel, Deus conosco. Aquele que veio para salvar a muitos, salvar os homens dos seus pecados. Então esse é o fundamento. O amor de Deus é a base. O amor é a base de todo o plano de redenção na palavra de Deus. Não existe outro fundamento. O nosso segundo subponto, falando sobre a palavra redenção no Antigo Testamento, ele vai nos permitir aprofundar mais ainda a ideia de que o amor de Deus ele é o princípio fundamental para missões. Veja que a palavra redenção, ela significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Nessa época aqui, ainda era permitido os escravos, né? E a nação de Israel tinha essa cultura também, várias outras nações daquela época. Isso durou muitos anos, inclusive a nossa nação também viveu essa tragédia de ter escravos, né, de escravizar outras pessoas. Havia várias razões por que alguém se tornava escravo, né? Às vezes por excesso de pobreza, outra hora era por questões de domínio de uma nação sobre a outra. Então tudo isso trazia a escravidão sobre outros povos, outras nações, que perdiam a guerra, perdiam a batalha. E havia algumas regras dentro da nação ligadas à palavra redenção nesse sentido. Esse é o conceito básico para a visão da palavra bíblica redenção, que significa salvação. A nação de Israel estava muito acostumada com a palavra redenção, porque a palavra redenção estava muito ligada à vida familiar, à vida social, à vida nacional, por causa de alguns aspectos. Veja você, por causa do resgate, por exemplo, para a libertação de um escravo, como eu disse, por causa da recuperação de um campo, se alguém fosse dono de uma propriedade, o cara era da tribo de Levi, ou da tribo de Isacar, tribo de Zebulon, tribo, né, de Benjamim, cada tribo dessa, eles tinham direito à propriedade da terra, com exceção aqui que eu citei a princípio, a tribo de Levi. Então todas as tribos tinham direito de propriedade de terra. E eles não podiam perder essa terra. Essa terra é um direito, um legado que Deus havia deixado para cada um dos seus descendentes, de cada um chefe de tribo. Então se ele perdesse essa terra, o resgate, a redenção, era a forma de recuperá-la novamente, dela voltar para ele. Então não era uma questão de perder essa terra e a pessoa se apropriar e não querer deixar ou entregar novamente. O solo ali era algo que Deus havia dado para cada tribo e ele podia resgatar essa tribo. Se um dia ele perdesse, lá na frente ele podia se redimir ou, através da redenção, do ano do jubileu, resgatar essa terra. Então Israel tem uma noção, o porquê da palavra redenção. O resgate também com relação a um macho primogênito, que era uma cultura desde quando Israel saiu do Egito, lá no capítulo 12, quando houve a morte dos primogênitos no dia da Páscoa, e então Israel comemorava sempre essa questão do primogênito, oferecendo um primogênito, né, em sacrifício ao Senhor, em gratidão pelo resgate que eles foram feitos quando saíram do Egito, o resgate de alguém que seria condenado à morte, porque aconteceu, por exemplo, um animal de alguém matou uma outra pessoa, então aquele animal tinha que ser sacrificado, e se caso aquela pessoa já tinha o conhecimento de que aquele animal ele era perigoso, já havia feito dano a outras pessoas, ele não tomou o devido cuidado, então ele também teria que pagar com a própria vida, uma pena de morte nesse quesito. Mas se a família não quisesse executar, né, não pedisse isso, poderia pedir um valor pela vida deles. Você não vai morrer, mas você vai ter que pagar isso
para você não morrer porque você permitiu um animal seu, ou alguma coisa sua, uma criatura sua, ferir um parente da gente. Então, ele tinha que pagar aquilo que fosse exigido. Então, essa era uma forma de redenção também. No Antigo Testamento, nós vamos observar também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Isso está lá, por exemplo, em Gênesis, capítulo de número 48, quando Jacó testemunha para os próprios filhos que Deus o livrou, né? Deus o abençoou, Deus o resgatou. Ele tinha tudo para morrer, para não existir como ser humano, para não estar onde estava naquela posição, mas Deus havia cuidado dele e cuidado de toda a sua família. Nós vamos observar também como Deus livrou Israel da servidão no Egito, quando estava nas mãos de Faraó e o próprio Deus desceu para resgatar. Então esse é um exemplo de redenção no Antigo Testamento. O nosso terceiro subponto fala sobre a redenção no Novo Testamento. Aí você vai compreender ainda mais, né, aonde está o fundamento da obra missionária. Veja que no Novo Testamento a palavra redenção ela está estritamente ligada a uma atividade realizada por Jesus. Jesus é o único que tem o poder de redimir o homem dos seus pecados. No livro de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz que nós não fomos resgatados com ouro ou com prata, mas com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que estava descrito lá pelo profeta Isaías, no capítulo 53, dizendo que ele seria a ovelha muda que segue para o matadouro, sem abrir a boca, sem reclamar, né, como uma raiz de uma terra seca. Ele deu a sua vida por nós. Sem parecer, sem formosura, olhávamos nós para ele e não dávamos nada, né? Não havia muita expectativa. Mas ele cumpriu o sacrifício, vindo a este mundo trazer salvação aos homens. Veja que Maria, quando ela recebe ali a visita do anjo, o anjo diz que era salvação que estaria vindo a partir deste homem que iria nascer, dessa criança que iria nascer do seu ventre. Quando também os pastores ouviram os anjos cantando, eles também ouviram a mesma mensagem, que seria salvação, resgate, né, libertação do povo. Então é isso que é a morte de Cristo, a redenção de Cristo no Novo Testamento. A experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final de cada crente. Então, quando cada crente, quando cada cristão, no arrebatamento da igreja, então ali será consumado a redenção, a salvação do homem estará sendo consumada nessa redenção, no dia que o homem sair desta terra para habitar um dia para sempre com o Senhor Jesus Cristo na eternidade. O plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Então todos nós, pastores, obreiros, membros da Igreja do Senhor, temos a obrigação de anunciar essa obra de amor, essa redenção, esse resgate. É isso que se constitui a obra missionária. É divulgar esse amor, divulgar esse plano, divulgar esta obra para que outras pessoas possam conhecer e venha a ser resgatada, né, do pecado, da iniquidade e da transgressão. Então nós podemos resumir esse ponto dizendo que o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção e por isso é o fundamento das missões transculturais. O que nos motiva a sair do nosso país, da nossa cultura, da nossa etnia, para ir para outros lugares, levar o evangelho, o amor de Deus. Tá certo? Então vamos ao nosso terceiro e último ponto, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Primeiro, querido, um Deus missionário. Foi isso que ficou revelado na lição, né? O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro do Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Desde a queda, Gênesis capítulo 3, verso de número 15, quando o homem falhou e Deus ali prometendo, dizendo que da descendência da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Nós vamos observar no próprio dilúvio, quando Deus também faz um juízo punindo a humanidade, punindo os homens.
Não punindo apenas um casal, mas puniu toda a humanidade, mas resgatou e poupou uma família para que essa família desse continuidade aqui de uma vida justa, de uma vida correta. A eleição de um povo para abençoar os demais após a Torre de Babel, como nós temos ali em Gênesis capítulo de número 12, verso 3. Então esse Deus é um Deus missionário. Na escolha, né, de Israel e sua missão, isso aqui revela também, né, o amor de Deus, o caráter da missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que se participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Então, através da escolha que Deus fez de Israel, Deus estava escolhendo um povo para que alcançasse os outros povos, as outras nações. Infelizmente, Israel não conseguiu cumprir esse papel, não conseguiu alavancar essa ideia, abranger essa ideia, né? Abranger esta ideia. Mas, graças a Deus, que o plano de Deus era de enviar o seu Filho Jesus Cristo para que todos os homens, né, viessem ser salvos, alcançados pela graça de nosso Senhor. Então nós temos aqui, ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era o desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como uma joia preciosa. Mas Israel deixou de cumprir a sua missão. Então, ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo de poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Israel fracassou nesse propósito. A promessa de Gênesis capítulo de número 17, verso de número 8, foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação de Israel. Infelizmente, a nação fracassou. Então, Deus escolhe a igreja para cumprir essa missão. Então o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. Havia um projeto de Deus que ia alcançar toda a humanidade e a igreja fazia parte desse projeto. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Então hoje, não só apenas a nação de Israel, mas todos que se entregam a Cristo ganham o direito de fazer parte da igreja, de ser membro deste corpo, de ser membro da igreja, de ser membro do corpo de Cristo e assim tem o privilégio de pregar o evangelho, de pregar a palavra de Deus. Israel fracassou em seu ministério intercultural e Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a igreja de Deus. Então essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. E a igreja agora ela não pode se omitir, cruzar os braços e deixar que a humanidade pereça sem conhecer o glorioso amor de Deus, a graça desse Deus maravilhoso. Meu querido, não fique alheio a essa responsabilidade. Se você tem um chamado de Deus, se prepare, contribua para que a obra missionária aconteça aí na sua cidade, na sua igreja, na sua congregação, para que outros povos também sejam alcançados para a glória do nome do Senhor. E fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal, né, quando ele é colocado em qualquer alimento, ele consegue tomar conta de todo o ambiente. A luz, ela não foi feita para ficar debaixo da mesa, como diz a Bíblia, mas para ser colocada no seu ponto estratégico para que ela possa iluminar toda a casa, todo o ambiente. Então, nós podemos resumir nesse terceiro ponto, que a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. E a nossa conclusão é que a natureza missionária de Deus, essa vontade missionária de Deus de alcançar o mundo, de alcançar pessoas, está revelado desde a família de Abraão. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excesso e glorioso amor por toda a humanidade, conforme João capítulo 3, verso 16. E é esse amor que deve estimular a igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor volte para buscar o seu povo. Deus não desistiu do pecador.
por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem, chegue ao conhecimento da verdade e possa assim ter um encontro que vai transformar a vida, transformar o coração. Que Deus em Cristo, meu querido, te abençoe. Que Deus em Cristo te guarde e que essa palavra encontre espaço no seu coração e que nós possamos ser abençoados, guardados e edificados para a glória do nome do Senhor. Você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, deixa aí o joinha, faz a inscrição, ativa o sininho para que você possa receber o nosso conteúdo em primeira mão, tá certo? E nós temos a dica de alguns livros aqui na descrição desse vídeo, você também pode adentrar aí, já um link para você também poder comprar o livro também com desconto bom aí para você, com algumas dicas de livro que vai tratar também sobre esses assuntos aqui da nossa lição. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.